E agora eu convido Alexandre Gasparim para falar sobre como escalar o negócio da IATF sem perder a qualidade. Alexandre é médico veterinário pela Universidade Estadual de Santa Catarina, possui pós-graduação em Gestão e Gerenciamento em Pecuária de Corte pelo Instituto Qualitas, é fundador da empresa Taura Maximização Pecuária e fundou também o projeto Vitrine Pecuária e é coordenador da regional de Anópolis, em Tocantins, que faz parte da Alta Brasil. Alexandre Gasparim, seja muito bem-vindo ao nosso workshop. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer o convite da Alta, do Concept Plus, para estar participando. Eu falo que eu vim aqui representar o pessoal da Botina Suja, do campo. Eu sou médico veterinário atuando diretamente aí no campo e tive o enorme prazer de ser convidado a vir falar para vocês sobre como escalar um projeto de IATF sem perder qualidade. Então, eu sou de Curitiba, Paraná, estou no estado do Tocantins há 6 anos e iniciamos esse projeto da Taura 6 anos atrás e, graças a Deus, viemos com um crescimento bastante acentuado. E junto a isso veio a dificuldade de conseguir trazer a qualidade junto com o crescimento da quantidade, né? Então eu vim mostrar um pouquinho para vocês aqui, gostaria muito de falar também sobre a parte de gestão de equipe, gestão de pessoas, gestão de empresa, porque isso eu acho que é a chave do sucesso. Eu acho que você tendo uma equipe sólida, e eu considero que a nossa equipe hoje é 100% sólida, uma equipe muito competente, muito engajada no projeto, e sem eles não seria possível a gente estar chegando onde alcançamos esses números de hoje. Porém, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do nosso dia a dia, como que a gente fez para conseguir continuar esse crescimento sem perder a qualidade. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre alguns números e sobre a atuação da Taura, para depois falar um pouquinho para vocês sobre como nós sistematizamos isso e como essa sistematização do processo nos auxiliou a conseguir ter qualidade junto com o crescimento. Então, a Taura é uma empresa que está instalada no Tocantins há 5 anos. Nós temos a nossa matriz montada na região sudeste, em Indianópolis, e a nossa filial montada em Paraíso. E aqui eu coloquei isso já porque chegamos num primeiro ponto aqui que eu considero crucial já para que a gente consiga ter bastante qualidade no serviço, que é o atendimento próximo. Então, eu não consegui enxergar ainda, a nossa equipe não conseguiu enxergar ainda uma fórmula que consiga atender propriedades à distância, que você não esteja no dia a dia junto com o produtor, que você não esteja ambientalizado com a região, que você não esteja próximo a ele, que você não esteja ao lado dos vaqueiros, ao lado dos peões, ao lado do operacional da fazenda, para que você consiga. Então, nós determinamos um raio de aproximadamente 150 quilômetros e dentro desses 150 quilômetros a gente faz o atendimento das fazendas e pensando sempre na expansão aí de sair de regiões, porém com filiais que consigam estar atendendo os projetos de perto. Certo? Então, esse já é considerado talvez um primeiro ponto. Hoje nós temos mais de 70 mil vacas inseminadas nesses anos, então é um número, né, relativamente bom. Conseguimos mensurar muitos resultados em cima disso, isso eu acho que é um ponto-chave em cima da situação, é conseguir não só executar um número bom de inseminações, mas também conseguir mensurar isso para achar gargalos, achar situações críticas, para que a gente consiga estar resolvendo e estar melhorando esses gargalos, né? Então, um pouquinho de uma linha do tempo aqui. Em 2015 a Taura foi fundada, eu tive um sócio no começo. Em 2016, nós ainda iniciando e com uma vontade muito grande, um projeto que já tinha quando fomos ao Tocantins, que era realmente ter uma propriedade e enxergar um pouco o lado do produtor, tentar enxergar um pouquinho, ter a visão do lado do produtor, que eu sabia que isso ia nos auxiliar para que a gente tivesse uma melhor qualidade no atendimento, até porque nós saberíamos qual é o outro lado da moeda. Então, nós arrendamos uma fazenda em 2016, um projeto com 2.000 vacas, e durante um ano eu toquei esse projeto. Em 2017, nós desfizemos essa sociedade. Por que eu conto isso? Porque 2017 foi o momento em que o meu sócio administrador, meu ex-sócio administrador, saiu e eu, como médico veterinário, me vi sozinho dentro de uma empresa, sozinho na parte administrativa, na parte de empreendedorismo dentro da empresa, numa empresa que já vinha com um crescimento muito acentuado. Então, naquele momento, eu tive que sentar e tomar uma decisão de que eu
teria que me preparar e teria que me capacitar muito mais na parte de gerenciamento, na parte de liderança, na parte de empreendedorismo, para que conseguisse manter o crescimento da empresa sem perder qualidade, que é isso que a gente veio falar. Então, em 2017, eu acho que nós chegamos num ponto mais chave, que foi sistematização dos processos. E é isso que eu vou falar, de certa forma, aqui para vocês e colocar como a nossa empresa hoje age, como a nossa empresa hoje trabalha e o quão isso foi positivo para que a gente conseguisse ter alcançado esses números. Em 2018 nós implantamos, então no final de 2017 nós iniciamos o desenho de um projeto de sistematização e em 2018 nós fizemos a implantação desse sistema. A partir daí começou uma busca grande, porque percebemos que precisávamos de um escritório robusto, que precisávamos de uma equipe bem capacitada, de uma equipe bem qualificada, uma equipe bem remunerada, engajada no projeto, e de 2018 para frente passou uma busca incessante sobre a margem de lucro. Então, assim, todos os técnicos que estão nos assistindo passam e existem as mesmas dificuldades que nós sentimos dentro da Taura, e optamos por realmente aumentar a qualidade do serviço, capacitando mais a equipe, incorporando mais pessoas capacitadas à nossa equipe, e para isso a gente teve que buscar a margem de lucro. Então, em 2019, nós começamos com a Regional Alta Genetics. Eu tive o prazer de ser convidado pelo Ricardinho, que é o nosso distrital, né, uma pessoa que somou muito dentro do projeto da Taura. Em 2020, nós percebemos que, para alcançar os resultados que nós almejávamos dentro da reprodução dos clientes, nós teríamos que voltar com um projeto que eu tive em 2015, que era o projeto da Taura Gestão. Então, que era um projeto mais voltado à análise de números, mais voltados à parte nutricional, à parte sanitária, em que a gente conseguisse enxergar não só a reprodução das fazendas e, de certa forma, também ter um aumento de remuneração em cima disso. E em 2021 a gente veio aí com o lançamento do projeto Vitrine Pecuária, que é um aplicativo de comercialização de animais, e isso acabou fechando um ciclo muito interessante dentro do nosso negócio, que eu sei que é algo que todo mundo sofre, que é o que é entre safra. Então, hoje, como funciona o nosso trabalho dentro da Taura? Nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, é a época de estação de monta. Então, assim, em outubro a gente começa com as fazendas mais precoces, começa a preparação de novilhas, começa as pré-sincronizações. Então, a atuação da reprodução dentro do campo já começa a ser bem intensa. Novembro, dezembro e janeiro são os meses mais pegados do ano, né, dentro da reprodução no estado do Tocantins. Fevereiro, março e abril, a gente já está, né, fevereiro, março atuando bem, abril já está diminuindo bastante. O que acontece? Nós percebemos que, se a nossa equipe não tivesse uma ocupação na entre-safra, nós teríamos uma equipe sanfona. Então, assim, a reprodução por si só não nos daria margem de lucro para conseguir manter essa equipe durante a entre-safra. Então, nós teríamos um sanfonamento de equipe que, primeiramente, não é saudável. Hoje a gente sabe que, né, a rotatividade de pessoas dentro de uma empresa não é saudável financeiramente, não é saudável para a gestão de equipe, não é saudável para os resultados em si, né? E aí nós precisávamos buscar uma forma de fazer isso. E aí nós descobrimos isso e lançamos esse aplicativo, onde o quê? As nossas equipes de campo saem para o campo e vão fazer a parte de filmagem, a parte de marcação de gado. Então, nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, são os meses em que a gente tem a safra de desmama. Então, além da gente conseguir botar uma margem de lucro dentro da empresa, nós conseguimos dar escoamento dos animais inseminados durante a safra. Então, o Tocantins, por ser um estado novo, por ser uma pecuária nova, em 2015, quando nós entramos com um projeto de cruzamento industrial, que já existia, mas não em larga escala dentro do estado do Tocantins, nós percebemos que existia uma dificuldade de comercialização. Então, além de buscar margem de lucro, nós fomos buscar uma forma de estar auxiliando o nosso cliente na comercialização dos animais. E aí, em 2021, a gente lançou aí o projeto do Vitrine Pecuária. Então, hoje se formou um ciclo muito bacana dentro do ano nosso, do ano pecuário, que é a atuação da estação de monta na época certa
encerrando a estação de monta, nós entramos com o Vitrine Pecuária e juntamente ao Vitrine Pecuária a gente está trabalhando a parte de comercialização de sêmen através da nossa regional da Alta Genetics. Então acho que nós conseguimos chegar numa fórmula muito interessante para que conseguisse se manter essa equipe coesa, essa equipe firme e fixa, principalmente, para trabalhar nos anos seguintes. Então acho que isso foi um dos fatores primordiais aí para a gente conseguir estar escalonando o nosso projeto, mantendo a equipe, né? Quando nós pegamos os números da Taura lá em 2015, estação 15 e 16, nós começamos lá com 380 inseminações. Esse ano chegamos próximos a 28 mil inseminações e isso nos mostrou um crescimento de 278%. Então, assim, lá no comecinho, quando eu enxerguei que a empresa vinha crescendo índices acima de 200%, 250%, já me despertou uma enorme curiosidade, uma enorme de estudo e uma enorme necessidade de vir buscar a qualidade em cima disso. Então, não bastava a gente ter apenas crescimento dentro da situação, mas a gente precisava ter também o aumento de qualidade. E para isso a gente precisou realmente buscar fórmulas, aí, buscar formatos aí que conseguissem trazer isso para dentro do nosso negócio. Então, assim, o que fizemos nos últimos 5 anos, que é uma pergunta bastante interessante se fazer dentro de uma empresa, eu acho que foi isso, manter um crescimento aí bastante acentuado dentro, né, de uma empresa nacional. O que nós buscamos nos próximos 5 anos? Um crescimento aproximadamente de 176%. É uma conta que a gente faz em cima do que acreditamos conseguir crescer de equipe sem perder qualidade. Então, assim, acho que uma premissa básica de qualquer empresa, não adianta você ter crescimento sem ter qualidade, porque aí você acaba tendo uma sanfona de clientes. E hoje, dentro de um negócio, pensando em empresa, um dos dados mais importantes que a gente tem é o que a gente chama de CAC, né? Que é custo de aquisição de cliente. Então, o custo de aquisição de cliente é algo que pesa bastante no financeiro da empresa. Então, com a qualidade, nós conseguimos manter os nossos clientes, mantendo os nossos clientes, nós conseguimos pensar em crescimento em novos clientes. Então, esse eu acho que também é um ponto-chave aí a ser pensado. 2017, como eu falei, nós entramos na parte de sistematização do processo. Então, eu percebi que para continuarmos um crescimento acima de 250, nós teríamos que ter uma sistematização da situação. Até então nós trabalhávamos muito com Excel. Eu sou um fã número 1 do Excel, trabalho muito, gosto bastante, porém percebemos que para ter continuidade no projeto e conseguir escalonar ele de forma rápida, nós precisaríamos transformar isso em softwares. Então aí eu acho que foi uma virada de chave dentro do projeto da Taura e passamos em cima disso a buscar trabalhar com softwares. Logo nisso entrou o Ideagri ETF, entrou o Concept Plus junto, e foi realmente um ganho de produção de relatórios, de análise de relatório e de feedback para o cliente muito interessante. Eu acho que aí a gente teve talvez uma das grandes garantias nossa de qualidade. E aqui eu descrevi um sisteminha, aqui um fluxograma do que a gente acredita que deve ter, que são os maiores gargalos e que deve ter a maior atenção dentro de uma empresa. Então, assim, ponto-chave de tudo, gerenciamento de agenda. Eu falo na nossa equipe que talvez um dos piores erros que possa acontecer dentro de um projeto de ETF é a equipe não conseguir cumprir um prazo ou cumprir uma data de agenda dentro do cliente. Então, todos nós sabemos, a ETF trabalha com data fixa, D0, D8, D10, D40, e talvez um dos piores erros que poderia acontecer, que tiraria essa satisfação do cliente, seria realmente uma má gestão de agenda. Então entramos com um software aí que conseguiu resolver muito bem a nossa gestão de agenda. Segundo ponto, que eu acho que foi um ponto-chave aqui, que foi um diferencial grande nosso, que são as ordens de serviço. Então, assim, quando a gente viu o nosso quadro na parede crescer muito o número de atendimentos, chegando a 10, 12, 15 fazendas atendidas por dia, o grande medo meu como gestor da empresa era: será que uma hora ou outra nós não vamos deixar de cobrar alguma coisa? Será que uma hora ou outra nós não vamos cobrar dobrado de algum cliente? Será que uma hora ou outra nós vamos precisar de um dado passado de 2 anos atrás e nós não vamos ter acesso a esse dado porque nós não temos isso guardado num banco de dados? E aí nós criamos o nosso sistema, contratamos um outro software que é um sistema de ordem de serviço. Então, um pouquinho para frente eu vou mostrar a ordem de serviço para vocês. Padronização de materiais de campo.
Então, assim, chegamos à conclusão de que não conseguiríamos que cada técnico atendesse de forma exclusiva as suas fazendas. Existe sim uma tendência aos técnicos serem gestores das fazendas, porém isso não consegue ser 100% fechado dentro da agenda na estação de monta por conta de logística. Muitas vezes um técnico já está mais próximo de uma outra fazenda e por questão de agilidade logística ele acaba atendendo. E aí nós entendemos muito bem que precisava existir um padrão. Se não existisse um padrão de coleta, um padrão de materiais, de uniformização, isso poderia gerar um desconforto no cliente. E a padronização disso, eu acho que trouxe uma segurança muito maior para a gente conseguir jogar um pouquinho mais com os técnicos dentro da agenda. Coleta de informações, sem dúvida, é um ponto extremamente chave. Sem a coleta de informações, nós não conseguimos chegar na análise da informação. Então, não conseguimos chegar no processamento, muito menos na análise. Então, a padronização dessa coleta foi muito importante e é muito importante até hoje. Então, todos os técnicos nossos sobem as informações de dentro do curral, sem internet. No primeiro momento que se pega a internet, isso cai dentro do escritório e o escritório já está esperando isso de prontidão para abastecer e que o feedback chegue no cliente em menos de 24 horas, 48 horas. Então, isso eu acho que foi também um ponto, né, crucial em cima da situação. Abastecimento das informações, e aqui já deixo meu agradecimento enorme à equipe do Concept Plus, que estiveram aí lado a lado com a gente na estação de monta, incansáveis, sem horários, sem datas, e o tempo inteiro atuando junto, corrigindo erros, acertando, e hoje eu acho que chegamos né, eu acho que é o ponto de eu estar aqui, hoje é o sucesso nosso em resultados e abastecimentos. A geração de relatórios, e que aí dentro do software já se tornou algo muito fácil, né, de fazer, porque o software já te traz isso de forma muito mais pronta, e aí bastou fazer o treinamento da nossa equipe para entender bem a análise das informações e conseguir, de certa forma, passar isso para os seus clientes da forma mais clara possível. Então, o que antes era um desafio de gerar os relatórios, nós percebemos que através da entrada do Ideagro EATF passou a ser um desafio de coleta de informação e análise, porque a geração de relatórios vinha de forma automática por dentro do sistema. E aí nós percebemos algumas dificuldades no abastecimento normal, né, o software é travado, o Excel aceita tudo, porém, a partir do momento que conseguimos capacitar a nossa equipe para entender bem a parte de campo e escritório e conseguir ter uma conjuntura muito bem feita disso, a geração de relatórios se tornou algo, de certa forma, simples. E aí, por último, a gente tem uma boa apresentação desses índices, desses dados para o cliente, através de uma reunião, que depois eu vou mostrar para vocês, que nós gostamos de fazer dentro da fazenda, no ambiente dele. Eu falo que dentro da fazenda é ali que o cliente está apto a receber as informações, está disposto a estar recebendo as informações, e ali a gente consegue estar passando todo o resultado de uma estação de monta, de uma estação do ano dele, e já planejando a próxima estação. Então, o nosso gerenciamento de agenda, ele hoje é feito por um software em que a gente consegue, de forma muito rápida, filtrar e mandar, então, por filial. Então, se a gente quer analisar como estão as agendas da filial, nós conseguimos através do sistema. Se nós quisermos saber a agenda por técnico, que é muito importante para estar mandando para os nossos técnicos e eles terem uma agenda prevista até o final do mês. Claro que isso existem N alterações durante a estação de monta, mas nós conseguimos dar uma segurança e de forma automática pelo escritório eles conseguem ter a agenda deles em 30 dias. Conseguimos filtrar por cliente, então da mesma forma que nós mandamos a agenda para o nosso técnico, nós mandamos a agenda para o cliente. Então acho que o cliente precisa saber o que vai acontecer nos próximos 4 meses, ele não pode ser avisado um dia antes de que vai acontecer um manejo na fazenda dele. Eu acho que essa desorganização acaba minando a nossa atuação dentro da fazenda. Então acho que quanto mais você deixar esse cliente preparado e por dentro da situação, mais você consegue ter mobilidade de atuação dentro da fazenda. E por tipo de manejo e algumas distribuições. Então nós temos alguns técnicos durante a estação que executam só manejo de D8, nós temos alguns que executam só manejo de inseminação, outros que executam todos os manejos. Então a gente consegue, através desse filtro, também conseguir enxergar e estar atuando e resolvendo um pouquinho melhor a questão de agendamento. Outro ganho bacana que a gente tem dentro desse sistema
é o monitoramento desses técnicos, então a gente monitora eles em tempo real durante a atuação dessa tarefa, então eles executam um check-in antes de sair dentro do escritório e ao terminar a tarefa executam um check-out e durante esse período entre o check-in e o check-out, nós estamos monitorando ele em tempo real, andando na estrada, se ele já chegou na fazenda, se ele já saiu da fazenda. Muitas vezes, né, nós que somos de campo sabemos que durante a estação, obrigatoriamente, atendemos mais de uma fazenda por dia. Então, para dar até o feedback para o cliente, hoje o cliente sabe que se ele ligar dentro do escritório, o escritório vai dizer, ó, o técnico tal está em tal lugar, saiu da fazenda a tal hora, e até mesmo para ter uma segurança num contratempo, algo assim. Então, acho que também foi um ganho bastante interessante aí que a gente conseguiu no gerenciamento de agenda. Aqui eu acho que a gente pula para um ponto que eu falei antes, que é a ordem de serviço, e isso aqui eu acho que foi um divisor de águas dentro da Taura. A partir do momento que nós tivemos a ordem de serviço, nós conseguimos ter um entendimento do agendamento, desde a marcação do agendamento com o cliente até o fechamento financeiro. E eu tenho certeza que hoje a grande maioria dos técnicos que estão nos assistindo, o grande fantasma na nossa vida do campo é o financeiro. Então, muitas vezes a gente se vê pegado na estação de monta, correndo, viajando 5, 6, 7 mil quilômetros por mês, acorda de madrugada, chega de noite, 500, 600, 700 vacas no curral, e de noite você tem que, de certa forma, gerar seus relatórios, tanto para o cliente quanto para a sua empresa. E muitas vezes a gente acaba até priorizando o cliente por respeito a ele, por querer mostrar um trabalho mais digno, mais bacana de ser feito, e acaba esquecendo um pouquinho o lado da empresa e o financeiro acaba se atrapalhando. Então, eu mesmo, antes de ter um escritório robusto, de conseguir ter minhas ordens de serviço funcionando, os fechamentos de financeiro quase que aconteciam ao término da estação de monta. Então, assim, ia cobrando conforme precisava no mês a mês, e no final da estação de monta, quando acalmava tudo, conseguia se sentar e fazer o fechamento. Só que aí, quando você começa a entrar num volume, você percebe que isso não é saudável para sua empresa. Você vai fazer uma compra de uma roupa, de um material de disseminação, de qualquer coisa, você tem prazos para pagar isso, e você precisa ter prazos de recebimento dentro da sua empresa. E a ordem de serviço hoje me dá uma segurança muito grande, porque ela é aberta no início do agendamento e ela só se encerra dentro do sistema com o fechamento financeiro. Então é a grande segurança que a gente tem de que realmente o financeiro não vai passar batido. Junto à ordem de serviço já entra toda a questão de estoque de sêmen, estoque de hormônio, cobrança de estoque de sêmen, cobrança de estoque de hormônio, caso haja essa cobrança. Então, a ordem de serviço veio como uma segurança muito grande. Dentro das ordens de serviço são abastecidos todos os materiais de campo, então ela também serve como um banco de dados, em que a gente consegue filtrar e visualizar atendimentos que foram realizados 2 anos atrás na fazenda tal, no dia tal. Isso hoje é muito simples da gente chegar nesse material dentro do escritório, que era uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade antes de ter o processo das ordens de serviço. Então, a ordem de serviço ela tem a abertura, que é no início do agendamento, ela é encaminhada para o campo impressa, essa ordem de serviço, ela é assinada pelo cliente, que é uma coisa importante, porque isso nos dá a garantia de que o cliente está ciente daquela cobrança que vai ser executada, está ciente daquele serviço que está sendo realizado. Então, é uma chancela que a gente tem muito grande para eventuais reclamações futuras ou para eventuais acertos de cobrança. Então, tudo documentado e assinado, se não for ele, que seja o gerente, se não for o gerente, que seja o vaqueiro. E isso, no começo, nós achamos que poderia gerar alguma dificuldade, alguma resistência, e de repente percebemos que não, que todos eles hoje já são acostumados e trabalham isso de forma bem tranquila. No campo já é anotada a utilização de estoque, volta para o escritório, faz o fechamento financeiro e se encerra a ordem de serviço. Então, aí eu acho que a gente teve um grande ganho de tranquilidade em como iria começar e como é que iria finalizar o atendimento. Os materiais de campo, que era também uma dificuldade nossa, quando você pegava aí atendimento de 10, 15 fazendas por mês, que era os técnicos mesmo preparar material de campo, e de repente nós tínhamos, e normal, porque a correria é muito grande dentro da estação de monta, uma hora faltava uma bainha, uma hora faltava um sêmen, uma hora faltava alguma coisa, e daí nós decidimos que, a partir do momento que existiam as ordens de serviço, nós iríamos fazer o quê? Padronização do material, o material ia ser produzido pelo escritório. Então, assim, um dia antes dos
os atendimentos, o nosso escritório segue os checklists montados dentro do sistema, preparam esses materiais por técnico, então separadinho por técnico, e o técnico único e exclusivamente pega isso, na própria ordem de serviço existe o checklist, e ele vai fazer a conferência do seu material. Porém, hoje eu percebo que o nosso escritório está muito bem capacitado e as conferências estão se tornando meramente hábito nosso, porque graças a Deus as coisas já têm estado bem encaminhadinha, e a gente percebe que o pessoal do escritório, por estar no dia a dia ali dentro, está mais tranquilo, de certa forma, está atuando diretamente em cima disso, sem o cansaço físico do campo, a assertividade e preparação é muito maior. As coletas de informações, como eu disse, então elas são realizadas dentro do curral, isso é anexado dentro do sistema offline, então assim, é subido ali, vocês percebem que cada atendimento, eu coloquei um exemplo do atendimento aqui, mas cada atendimento existe um questionário padrão que precisa ser respondido pelo técnico dentro do curral. Então, assim, é uma exigência nossa para os técnicos que isso seja feito dentro do curral, porque se você sair do curral, chegou em casa e não fez de noite, você já não lembra do atendimento do dia seguinte, do dia anterior, porque soma-se 10, 15 atendimentos na última semana, então é muito fácil de esquecer as coisas, e cada atendimento, seja ele D0, D8, D40, ultrassom, andrológico, ele existe um questionário padrão a ser preenchido para que futuramente o escritório consiga abastecer isso e ter assertividade nas questões, e aquelas dúvidas que eram sempre as dúvidas frequentes do campo para com o escritório, nós conseguimos resolver através dos questionários padrões preenchidos lá dentro. Então ali tem que ser anexado o material de campo, que geralmente são as listas do IDEAGRE e IATF, no caso da IATF, um mapeamento de lote, que é um resumo do que aconteceu no dia dentro da fazenda, e anexo da ordem de serviço assinada. Então isso é um banco de dados que a gente tem a segurança de que num período de um tempo longo ou de um médio tempo, a gente consiga voltar e buscar isso aí. E o principal ponto disso é o feedback rápido. Então, muitas vezes o técnico saiu de dentro da propriedade, a informação já está subindo para a nuvem, o escritório já está abastecendo, e em 24 horas a gente já tem os materiais abastecidos. O abastecimento da informação foi algo que também nós priorizamos hoje por dentro do escritório. Vamos começar uma luta incessante agora para que seja feito dentro do campo, pelos técnicos, e venho conversando muito com o pessoal do Concept Plus aqui para que a gente consiga capacitar a equipe para isso, mas hoje nós capacitamos a nossa equipe de escritório e fizemos a equipe de escritório ter um entendimento da situação do campo, então foram incessantemente para o campo para entender como funcionavam essas coletas e conseguir fazer o abastecimento. É muito difícil a situação de que uma vaca abortou e depois ela emprenhou de um touro e ela voltou no toque final e ela tinha dado vazia e deu prenha. Isso para nós técnicos, de certa forma, é algo corriqueiro, mas quando a gente põe dentro do escritório é uma coisa que confunde bastante. Então, o treinamento da nossa equipe e o engajamento da equipe de escritório no campo fez com que nós conseguíssemos ter um sucesso bem grande aí na questão de abastecimento das informações, e tivemos, acho que, quase 100% de validação dos dados esse ano no programa do Concept Plus. A geração de relatórios, como eu falei, acabou se tornando uma preocupação menor, né? Não que não exista, mas tornou uma preocupação menor. A gama de relatórios hoje que existem dentro do programa do IDEAGRE e IATF, que é o nosso programa de eleição, é muito grande. Então, nós tivemos, juntamente com a equipe do Concept, no início da estação, através de incessantes reuniões, decidir quais eram os relatórios de eleição para entregarmos para o nosso cliente, quais eram os relatórios mais importantes, quais eram os índices mais importantes de estar colocando na mão do nosso cliente, e fizemos uma bateria de seleção não muito longa, porque também o cliente precisa ter vontade de ver isso, e muito gráfico, muito número, às vezes acaba atrapalhando, porém os relatórios que nos dessem os índices chaves, que conseguissem nos mostrar os parâmetros necessários para a gente saber se o nosso caminho estava correto e se precisaria ter alguma correção de rota no meio do caminho. E isso foi bacana porque, como o nosso feedback do campo para o escritório hoje é muito rápido, a gente consegue ter uma avaliação de forma online da fazenda, de forma atual, né? O manejo que aconteceu 2 dias atrás já está jogado dentro do sistema. E aí o técnico responsável por isso já está analisando esses dados e a gente consegue ter uma correção de rota em tempo hábil. Então,
Eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos é não exclusivamente enxergar os dados no fim da estação de monta e mostrar para o cliente, porque o fim da estação de monta, a estação já passou. Você pode se corrigir e se planejar para a próxima. Agora, no momento em que você tem essa avaliação de forma rápida, de forma instantânea, você consegue corrigir as rotas dentro da sua estação de monta, dentro do seu projeto, durante a estação de monta. E aí você consegue ter uma assertividade em índices e resultados de preenches muito mais interessantes. Então, assim, eu acho que foi bem interessante. A equipe de escritório hoje gera esses relatórios, a equipe de campo analisa esses relatórios. A gente ainda faz uma contrapartida que cada técnico faz um Excel macro, mas daí é só um macro, não é abastecimento micro de cada fazenda, para fazer esse confronto, bater o confronto do Excel com o sistema. Nós estamos dando um passo para frente e entregando isso para o cliente. Tirando, então, passamos aí a parte de coleta, processamento, gerou os relatórios, os técnicos analisaram e aí chegamos numa análise mais minuciosa. E aí também em conjunto com o grupo do Concept Plus, com a equipe daqui, nós, através de incessantes reuniões com a equipe de campo, para que a gente conseguisse, de certa forma, entender de forma coesa aquele relatório. Muitas vezes a gente se acostuma de forma errada a olhar apenas dois índices, concepção e taxa de prenhez, que são, vamos dizer assim, os índices mais importantes dentro da... Porém, cara, existem N índices que te defendem num possível mau resultado ou que te vangloriam num bom resultado. Então, assim, avaliação de perda gestacional, avaliação do que foi reabsorção, quais foram os lotes que tiveram mais assertividade, quanto foi prenhez de inseminação e de repasse, quantas foram de prenhez de inseminação de repasse, de inseminação convencional, que nós temos em algumas fazendas. Então, assim, o entendimento desses números foi muito importante para que nós, técnicos, conseguíssemos chegar na frente do produtor com tudo na ponta da língua, com os resultados muito bem martelados na nossa cabeça, entendendo os gargalos. Então, esse lote aqui deu ruim por quê? Muitas vezes no nosso mapeamento de lote, na maioria das vezes, nós anotamos, inclusive, nota do curral, se o dia foi bom, se choveu muito, se os vaqueiros estavam bem, se tinha muita gente, se tinha pouca gente, se trouxeram o gado no horário certo, se veio todo o gado, se o gado saiu galopando depois da inseminação. Então, esse tipo de informação, em conjunto com as informações numéricas que a gente tem de resultado, te dão um arsenal de uma gama de números realmente super interessantes para mostrar os acertos da fazenda, os erros da fazenda e os acertos da sua equipe e erros da sua equipe. Então, o conjunto das informações de números com a análise do campo, e essa análise só consegue ser feita com anotações muito bem criteriosas dentro do campo, para que isso você tenha um banco de dados, porque senão você fica, de certa forma, numa discussão de bate-boca com o produtor. Mas você lembra aquele dia que o seu vaqueiro trouxe o gado tarde? Você lembra aquele dia que eu falei que eu queria 4 pessoas no curral e o senhor me trouxe só 2? O senhor lembra que... Não, o senhor não lembra. Eu trago uma ordem de serviço, eu imprimo todas as ordens de serviço, alto em cima da mesa dele. O senhor assinou aquele dia, o senhor estava ciente que foi levar 2 vaqueiros a menos, o senhor estava ciente que aquele dia nós tivemos uma dificuldade com o vaqueiro, ou o senhor estava ciente que aquele dia não foi o inseminador que o senhor gostaria, e daí vamos puxar um pouco, que o erro pode existir do nosso lado também, mas isso eu acho que tem que ser apresentado muito bem às claras para o produtor, que isso passa uma confiança muito grande e acaba gerando uma relação de autoconfiança mútua entre o produtor e o técnico, e isso facilita muito nas ações de correção de rota e no planejamento da estação de monte seguinte. Terminamos então a análise de relatório, nós vamos levar para a fazenda do cliente. E aí eu coloquei uma foto do que realmente é a realidade nossa, não é dentro de um escritório, não é com data show, não é com nada. É um computador mostrando uma apresentação de PowerPoint somada aos relatórios do IDEAGRE e ATF dentro da propriedade dele. Então, costumeiramente a gente vai fazer uma visita técnica, vamos dizer assim, para apresentar esse relatório. Prezamos muito que seja dado uma volta na fazenda antes, entra na caminhonete, sobe no cavalo, monta na moto, sai com ele, roda a fazenda, vê condição de pastagem, score corporal do gado, divisão de lote, coleta o maior número de informações, traz isso na sua mão, traz isso no caderneta, no caderno, senta na mesa, abre o relatório, porque ali você já quebrou todo o gelo
que muitas vezes não existe, mas qualquer gelo que possa existir dentro da situação, você quebra naquele momento daquela rodada na fazenda, você entra no ambiente dele, você escuta as dores dele, ele vai reclamar o que precisa reclamar, ele vai parabenizar o que precisa parabenizar, e a partir daquilo ali você quebrou o gelo e você começa já uma discussão a respeito dos números da estação de monta. E aí eu acho que aí a gente conseguiu também ter uma aceitação dos números pelo cliente bastante interessante. E, de certa forma, isso através de um feedback rápido. Então, assim, da mesma forma que eu falei que o feedback tem que ser rápido, vindo do campo para o escritório, do escritório para o cliente também tem que ser rápido. Então, essa apresentação final de estação de monta, ela é feita presencial, porém nós temos um grupo de WhatsApp que é feito com cada cliente, e é a tecnologia jogando a favor, e o relatório, em menos de 48 horas, o relatório do manejo cai dentro do grupo dele e a gente está ali disponível com toda a equipe para sanar qualquer dúvida que ele venha a ter. Então, assim, moçada, eu falei um pouquinho sobre o que é o processo nosso, como foi essa sistematização dos processos, como nós conseguimos manter a qualidade com um crescimento de 280%. Porém, eu até brinquei com o pessoal aqui que eu gostaria de mais uma hora para falar, porque eu acho que o grande sucesso nosso dentro da empresa hoje está diretamente relacionado à gestão de empresa e principalmente gestão de pessoas. Então eu acho que assim, eu não me coloquei ao mérito de falar isso, porque a Alta Genetics é um grande exemplo, é um norte a se seguir em gestão de pessoas e eu venho estudando muito e tentando entender cada vez mais como isso pode somar dentro do negócio. E eu acho que o somatório de uma boa gestão de empresa, que você enxergue os números na sua empresa, que você enxergue margem de lucro, que você perceba se o seu negócio está indo num bom ou num mau caminho, somado à gestão de equipe, eu acho que isso sim traz o sucesso necessário para o crescimento. Nenhuma sistematização conseguiria ter assertividade se não fosse uma equipe bem qualificada. Então aqui já deixo meus agradecimentos enormes à minha equipe de escritório, minha equipe de campo, e vocês com certeza são parte do sucesso, grande parte do sucesso nosso dentro do Projeto Taura.